Você se acostuma. Foi isso que eu ouvi de uma amiga no meu pós-parto. Para quem não sabe, minha primeira gestação foi gemelar. Duas lindas meninas, Vitória e Sofia, que hoje têm 11 anos, nossas princesas, razões da nossa vida. E tem mais um menino de 4 anos, o Natan. E eu recebi uma visita e essa visita falou isso para mim. Você se acostuma. Quando eu reclamei para ela que eu estava desanimada por estar com sobrepeso. E na hora, imediatamente, eu pensei comigo assim, eu não quero me acostumar. Porque quando a gente acostuma com coisas ruins na nossa vida, a tendência é só piorar. Então você percebe que está chegando o sobrepeso, né? É um passo a passo na nossa vida. Primeiro você fica com sobrepeso, depois você vem para a obesidade e nisso você vai aumentando. Aí o corpo, ele acende um alerta com doenças, né? Você começa a ficar hipertensa, você começa a ter problemas com a glicose, né? Diabética, depois uso de insulina. Então são tudo aqueles, né? Vai acendendo aquela lanterninha, seu corpo te avisando. E você vai continuando ignorando aqueles sinais, né? E vai indo. Eu nunca tive isso. Primeiro que sempre foi uma consciência minha, né? De tentar me manter com um peso que eu achava bacana para mim. E segundo, a profissão que eu escolhi, né? Ser educadora física. Então não condiz também, né? Com a minha profissão ter sobrepeso. Mas sempre foi uma luta minha constante em me manter magra. Nunca foi aquela coisa muito fácil. Tenho a tendência, né? Puxei mais pro lado do meu pai, mas eu sempre tive essa consciência de me manter saudável, né? Independente da profissão. Depois veio a profissão que me ajudou a me manter cada vez mais, né, alinhada com isso. E quando ela falou isso, você se acostuma, né? Na mesma hora eu falei, não quero me acostumar. E foi quando eu comecei a buscar. Aí fui no nutricionista, o nutricionista me passava um monte de fórmulas. Quando eu parcelava essas fórmulas, que eu não esqueço, que na época era 550 mais ou menos, aí eu parcelava em 3 vezes. 40 dias depois vinha a segunda consulta, eu tinha emagrecido por volta de 2 quilos, 3 quilos no máximo. E assim, com muito esforço, eu amamentei as duas, dava também suplemento, né? Porque não aguentava, não tinha leite suficiente para as duas. Mas eu sempre fazia, né? Uma mamada e uma mamadeira, né? Um peito e uma mamadeira, sempre fiz isso. E falavam assim, né? Nossa, amamentar emagrece. Aí quando eu soube que era gêmeo, eu falei, gente, vai ser o meu momento, eu vou ficar magérrima, né? Só que não, foi muito pelo contrário. E ali, quando eu tive essa dificuldade imensa com o nutricionista de emagrecer muito pouco e fazendo aquele esforço que era pesado, eu falei, tem alguma coisa além? Aí foi quando eu fui para o coaching de emagrecimento. Descobri mais algumas coisinhas relacionadas à nossa mente, o nosso funcionamento, né? E acendeu aquela luzinha que não era somente alimentação, que tinha alguma coisa além, né? Que eu precisava também descobrir. E com o passar do tempo, dos estudos, né, eu entendi o meu grande porquê. Gestação gemelar, meu corpo entendeu que precisava ser grande para dar conta. E voltando aqui para a linha emocional, a gente tem um recurso chamado choro. Não sei se você está ativando esse botãozinho aí. Só que o que eu percebi, e isso foi com uma frase do meu marido, com uma fala do meu marido, isso também, né, bem depois. Ele falou assim, nossa, antes eu falava com você, você já chorava, já, né? E agora não. Aí eu falei, caramba, né, realmente eu não tô mais chorando, né, não tô mais chorosa daquele jeito. E eu percebi isso. Então, eu precisava ser forte. Chorar não demonstrava fraqueza no meu inconsciente. Então, eu comecei a perceber que eu parei de usar esse recurso do choro nessa gestação. E é importante essa liberação. Quando eu faço os meus atendimentos, que eu também sou consteladora familiar, eu também falo para as pessoas que tem gente, as mulheres, elas começam a se privar disso para elas serem fortes, para elas não se mostrarem vulneráveis, mas é uma válvula de escape
importantíssima para a gente usar. E aqui já vai uma dica que eu passo para elas também em atendimento e que você pode utilizar para você liberar isso, né? Soltar. A gente precisa ter essas solturas no nosso corpo, né? Esse emocional, porque ele adoece. E eu falo para quando você usa tanto o recurso da força que você já para de chorar, que você não sabe mais fazer isso, coloque filmes tristes para que você comece, através do filme, você liberar, né? Fazer esse descarrego desse corpo, né? Para que ele comece a ficar mais leve. Eu lembro que eu também fiz um atendimento, que o atendimento praticamente inteiro foi somente para ela chorar, né? Porque ela falou que ela também não sabia mais fazer isso, que ela não tinha isso dentro da casa dela. Então, depois que ela chorou, ela foi liberando. E o nosso corpo, ele traz, né, essas respostas, e ele mostra também. Peitoral, né? A gente, quando tá cansada, tá fadigado, tá pesado, pensa que você tá trazendo uma mochila nas costas. Se você tá trazendo essa mochila nas costas, você vai fazer assim, ó. Vai se fechar. Peito fechado. Não consigo mais me abrir para a vida, para o receber. Então, eu vou recebendo peso das pessoas, peso dos problemas, meu próprio peso. Eu vou me fechando, e isso vai se fechando. Chega uma hora que dá aquela angústia que você não sabe por quê. Aí sabe o que você faz? Vai comer, porque comer é um alívio imediato. E quantas pessoas não falam mal de drogados, né? Nossa, mas fulano usa droga, fulano vai pro álcool. E você que recorre à comida? Será que você também não é uma viciada? Será que você também não tá se anestesiando? E a gente faz isso. Não estou falando que eu também, por vezes, não uso esse recurso. Recentemente eu tive que ir para o Nordeste, porque o meu pai teve um infarto. E eu comi muito doce. Os doces que eu tinha aqui na minha casa eu detonei. Quando eu cheguei, eu achei muito interessante que eu ganhei essa flor aqui do meu marido, maravilhosa, ó, seja bem-vinda. E veio também com um bombom, né? Um coraçãozinho de bombom. A criançada, né, alvoroçada querendo bombom. Eu demorei acho que uns 4 dias para poder abrir o bombom e comer. Sendo que antes eu não podia ver doce, porque eu tava com aquela angústia, aquele peso, e eu comi, eu recorri à comida, né? Então a gente tem que perceber por que você está recorrendo a isso, né? E gradativamente você vai mudando essa chavinha. Então, voltei, deixei ele bem, instalado na casa dele, tudo ok. Eu estava leve, eu não estava mais precisando do doce, eu não estava precisando recorrer à comida. Tanto é que eu fui abrir o bombom dele bem depois, as crianças tudo alvoroçadas querendo o meu bombom. Então, gente, é tudo sobre o nosso emocional. E essa é a questão que eu quero trabalhar com vocês dentro do grupo de emagrecimento, que a gente vai começar na segunda-feira. É a gente olhar para esse lado mental. Por que você precisa recorrer sempre à comida, né? Por que você deixa de treinar? Às vezes no seu inconsciente, você cresceu numa família doente e você também está condicionada a ser uma pessoa doente. Às vezes estar doente é a única maneira que faz com que você tenha a atenção das pessoas. Então você inconscientemente você usa esse recurso para ter a atenção das pessoas. E estando dentro desse grupo, a gente vai trabalhar bastante esse lado emocional, porque é isso que vai dando força, né? Vai dando o alicerce, que é a parte mais difícil da construção de uma casa, e o alicerce, esse começo também da nossa rotina de emagrecimento, né? É esse alicerce que a gente vai cavando. Então a gente vai buscando esse lado inconsciente de cada uma de vocês, né? O porquê que vocês precisam se manter pesadas, por que as coisas precisam ser difíceis,
Por que que você, mesmo sabendo, né, que ter essa consciência da alimentação saudável, você acaba não conseguindo fazer? Por que que você sabe que o exercício físico é saudável e é necessário para sua vida e você também não se mexe para isso? O que que tem ali por trás do seu inconsciente que faz com que você faça as escolhas erradas? Você não tenha essa solidez, essa força para você buscar isso. Por que que você precisa estar acostumada com o sobrepeso, com uma vida ruim, em todos os sentidos, para que você se mantenha assim? O que que você ganha com isso? Então, a gente vai gradativamente, aula a aula, indo desbravando, né? Então, pense assim numa floresta, numa mata fechada, que cada uma de nós vai acessar a nossa floresta. E ali a gente vai encontrar os recursos para uma vida saudável, né? O que que o passarinho come ali naquela floresta que eu dou conta de comer e eu faço também, né? Então, eu falo que o corpo, ele é o nosso instrumento, né, de vida aqui na Terra, e Deus só pode nos utilizar se nós estivermos saudáveis. Então, é uma obrigação, é um dever nosso cuidar dessa ferramenta aqui todos os dias, dando o que ela necessita para ela viver bem, para que você tenha autonomia, para que você não dê trabalho para os seus filhos, né? Para você, eu acho que você acordar todos os dias, usar suas próprias pernas, limpar seu próprio bumbum, esse é o verdadeiro valor de uma vida saudável. Mas para isso você precisa plantar, não só você, né? Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Então, como eu comecei o vídeo falando, você se acostuma, não se acostume. Se tá ruim, não se acostume, se rebele, faça o que precisa ser feito, se rebele, mas não se acostume com uma vida ruim, tá bom? Porque você precisa acreditar que você merece mais para que a vida te entregue mais. Você precisa fazer, agir, fazer a sua parte que ninguém mais fará por você. Então, é primeiro ter essa consciência e depois a ação de fazer diferente, fazer uma construção melhor para você, para sua vida, para os seus entes queridos que convivem com você. Eles terem uma pessoa saudável do lado deles para contribuir e não ser um peso na vida deles nem na sua, tá bom? É isso que eu quero. Se você já está desperta, querendo participar, querendo o meu auxílio, seja muito bem-vinda. Não se acostume com o que é ruim, você merece mais. Um grande beijo e vem florescer.